Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Então, gente, hoje, sexta-feira, mais um boletim do Sai da Matrix. E eu vou começar hoje fazendo alguns comentários de algumas notícias que rolaram essa semana, só para dar a minha opinião mesmo sobre esses assuntos. Bom, então eu vou falar do atirador de Las Vegas, lá nos Estados Unidos, que matou quase 60 pessoas e feriu cerca de 500. Bom, eu não vou resumir a notícia, eu acho que isso foi bastante divulgado na internet e todo mundo já está sabendo todo o passo a passo da operação. Eu não tenho muito o que acrescentar, mas eu quero só chamar a atenção, porque essa situação, mais uma vez, suscita o debate sobre o armamento, né? Aquela questão da proibição ou da liberação do porte de armas por cidadãos civis. O Brasil tem uma política de armas que não proíbe totalmente, mas restringe a população à aquisição desse tipo de equipamento. E como todo mundo sabe, os Estados Unidos têm uma das políticas mais liberais do mundo. E o que vem acontecendo nos Estados Unidos vai demonstrando mais ou menos por que eu penso que não é interessante liberar o porte de armas para a população. Vocês podem pesquisar aqui na internet, tem muitos links sobre isso, tem muitos vídeos. O Google Acadêmico tem teses interessantes também. E existem países com políticas de armas bem-sucedidas em ambos os casos. Mas a maioria dos pesquisadores acredita que não é a melhor solução armar a população para combater a violência. Ao que tudo indica, o que realmente faz a violência cair é a redução da desigualdade econômica. Os Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, é o que tem a maior desigualdade. Acaba sendo um país que tem o maior número de casos como esse de Las Vegas. O número desse ano é alarmante. Dão conta de quase um atentado desse tipo por dia. Em países culturalmente mais preparados para esse tipo de questão, eu até não vejo a questão das armas como algo tão relevante. Mas num país com grande desigualdade, com um nível cultural desse tipo, como o nosso ou como o dos Estados Unidos, eu vejo isso como uma calamidade. O tipo do cara lá que matou as pessoas nos Estados Unidos, tô falando do perfil do cara. É só abrir o Facebook que nós vamos encontrar um monte de brasileiro fanático dessa maneira. Imagina esses caras armados. Também dessa semana eu quero falar de um ponto interessante que são as pesquisas eleitorais para a eleição do ano que vem. Já está rolando um monte desse tipo de pesquisa. E aí eu quero fazer a seguinte reflexão. Bom, primeiro, eu não gosto de pesquisa, eu não acho um instrumento interessante para a democracia. Acho que condiciona, porque o público, aí eu estou falando do eleitor, ele acaba apostando nas eleições como quem aposta numa corrida de cavalos. Ninguém gosta de votar para perder. E as pesquisas acabam condicionando o pensamento das pessoas. Por exemplo, aquela história que eu não sei se é verdade ou não, mas que rola aqui na internet. Do professor lá que fez a seguinte experiência na sua sala de aula. O professor teria então colocado dois riscos no quadro, quase do mesmo tamanho, mas com um visivelmente maior. E teria combinado com alguns dos seus alunos um número interessante para que eles dissessem na hora que a turma tivesse que responder qual dos dois riscos era maior, e eles, propositalmente, diriam que o maior é o menor. E eles fariam isso com segurança. Assim que o professor perguntasse, rapidamente levantaria a mão e já diriam, é aquele. Então, o professor teria feito a experiência e muitos outros que não haviam sido alertados para proceder dessa maneira também teriam acompanhado aqueles com quem o professor já havia conversado antes e teria alterado o resultado evidente de qual dos dois riscos era efetivamente maior. Esse exemplo eu estou usando só para vocês entenderem como uma pesquisa pode condicionar a opinião das pessoas. Pois bem, dito isso, as pesquisas ainda têm outra função. Por exemplo, quando você começa a publicar pesquisas com tanta antecedência, quando os nomes ainda não estão bem definidos, as coligações ainda não estão definidas, você pode tanto impulsionar alguns nomes quanto ofuscar outros. E o que essas pesquisas têm demonstrado? O Lula, em primeiro lugar, crescendo, também crescendo em segundo lugar, mas ainda um pouco distante, o Bolsonaro, e num terceiro lugar, Marina Silva e Ciro Gomes. Isso para citar os nomes mais usados, vai. Tem pesquisas de toda sorte, é só colocar aí. Eu não quis escolher uma específica porque todas apontam mais ou menos o mesmo resultado. Pois bem, qual é o meu pitaco a respeito dessas pesquisas que estão aí aparecendo? Bom, primeiro eu já falei no boletim da semana passada. Eu não acredito que o Lula seja uma opção, porque provavelmente, no meu entendimento, ele vai ser impedido de concorrer.
E aí é lógico, veja como essa pesquisa já acaba atrapalhando mais do que ajudando. Você tira o cara que está no topo das pesquisas com 35%. E isso, evidentemente, altera completamente o resultado das pesquisas. E daí o que nós temos? Nós temos um cenário que se altera completamente. No caso das pesquisas que estão sendo feitas hoje, por exemplo, o Dória, muitas vezes nem aparece, eles gostam muito ainda de colocar o Alckmin. Na minha opinião, Geraldo Alckmin não vai ser o candidato do PSDB. A gente sabe da rusga interna que tem entre ele e o Dória ali. Mas pelo que eu estou vendo de movimentação, vejo hoje o Dória com mais capital político para disputar as eleições. O Dória é um marqueteiro, a gente sabe disso. Mas a política é essencialmente também marketing. E nisso o cara manda bem. Apesar de ser um escroto do caralho, né, velho? Então eu imagino que o fato do Alckmin ser mais colocado do que o Dória, né, nessas pesquisas que já estão aparecendo, também é uma tática. Se esconde a baixa porcentagem que Dória teria hoje nas pesquisas. Então o que eu imagino, vai? Eu imagino que o Bolsonaro deva subir até um teto. Eu acredito que quando começar mesmo o quente das eleições, vão ser todos contra ele, porque nem a direita, essa nossa direita tradicional, também simpatiza muito com o Bolsonaro, não sabe ao certo como vai lidar com ele. Mesmo que esses caras saibam que esse jeito machão dele, essa virilidade dele é tudo marquetagem também, sabe que no final das contas ele é um que nem os outros, mas não sabem ao certo como é que ele vai lidar, porque afinal de contas o problema é o eleitor do Bolsonaro, e o Bolsonaro sabe que tem que lidar com os seus eleitores. Então, é uma incógnita para a direita. A própria direita vai atacar o Bolsonaro. E se ele estiver na liderança das pesquisas, provavelmente ele vai ser muito atacado. Então, eu acredito que ele tem um teto. Depois tem a Marina. A Marina, por melhor que esteja agora, eu acredito que ela vai, fazer água. Por que eu acredito que ela faz água? Porque ela não tem pegada para a eleição. Uma eleição ao presidente é uma briga de peixe grande. Ela não tem pegada para os debates, ela não tem carisma. Ela é aquela coisa sem sal e sem açúcar ali. E eu até não falo muito mal da Marina, que eu conhecendo a política como eu conheço, eu sei que ela não é das piores. Mas eu aposto, deve cair lá para a faixa dos 3% até o final da eleição, se de fato for candidato. Depois tem uma incógnita muito grande. Quem o PT vai apoiar? Eu acho muito difícil de haver uma aliança entre o PT e o Ciro Gomes. O PT não aceita ser coadjuvante. Esse é um dos graves defeitos do PT, na minha opinião. A sua incapacidade de fazer uma autocrítica, de promover uma renovação. Quando eu digo isso, pode pegar o exemplo do Fernando Haddad, que é um dos caras bacanas que apareceram no PT e que mesmo assim não é o preferido. O Lula já deu declaração que prefere, por exemplo, o Jacques Wagner. Então eu acredito que o PT deva lançar um candidato. Porém, eu acredito que Ciro Gomes deve crescer na campanha. E vai depender muito do arco de alianças que ele vai conseguir juntar em torno do PDT. Ele crescendo, ele tem que conseguir ser maior que o candidato do PT para ir para o segundo turno. O que eu acredito que é provável. Porque se isso não acontecer, o campo progressista vai ficar numa situação pior na minha avaliação. Porque corre-se o risco de ter um segundo turno entre Dória e Bolsonaro. Porque sim, eu imagino que o Dória deve crescer. Deve crescer porque é um marqueteiro profissional, tem uma máquina eleitoral muito forte por trás, que o Bolsonaro não tem. Bolsonaro não tem partido, e isso é fundamental para uma eleição. A gente sabe que o peso dos partidos, do número de deputados, de senadores, de governadores, de prefeitos que apoiam determinada coligação, é fundamental para o resultado final. E isso vai ser muito pesado contra Jair Bolsonaro. Então Dória deve crescer. E o campo progressista vai ter que enfrentar essa desunião, que no meu ponto de vista é inevitável, embora eu não queira, para tentar chegar no segundo turno e aí sim termos chances de ganhar a eleição. Eu acredito, inclusive, que há sim uma possibilidade de não termos essa eleição. Em função lá das declarações dos militares lá que eu falei no boletim da semana passada. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar de mais uma leva dos ataques quase diários que nós estamos tendo em relação aos nossos direitos. Essa semana foi divulgado na internet que a CCJ do Senado aprovou o fim da estabilidade para os servidores nomeados. A população em geral tem um ranço muito grande do serviço público, mas o que as pessoas têm que entender é que a estabilidade dos servidores nomeados é vital para o mínimo funcionamento dos serviços públicos. O servidor, pelo fato dele ter a segurança que o concurso público lhe dá,
dá independência para ele trabalhar num meio aonde a chefia é sempre transitória, depende de vitórias em eleições. Eu conheço bem o serviço público e eu posso dizer para vocês, se isso acontecer, se não houver essa estabilidade, aqueles servidores que se posicionarem politicamente, ou simplesmente aqueles servidores que querem ser substituídos, sim, que o governo ou os líderes lá pontuais queiram substituir por algum apadrinhado seu, vão estar sob constante risco. Basta na avaliação lá do final do ano eles serem mal avaliados e demitidos. Eu penso, resumindo para que vocês entendam, que todo o serviço público vai ser substituído por cargos que a gente chama de CC, cargos comissionados, indicações. Não vai haver uma velocidade tão grande de novos concursos para repreenchimento de vagas. Fica todo mundo sob tensão. E aí os serviços públicos vão ser 100% partidarizados, o que seria, na minha opinião, uma tragédia. E também nessa nova leva de ataques aos nossos direitos, foi divulgada a suspensão da fiscalização em relação ao trabalho escravo no Brasil. É isso mesmo. Além de toda a agenda de flexibilização das leis trabalhistas, esse tipo de notícia, ela soa para mim, pelo menos, como quase um incentivo ao trabalho escravo. Vocês devem ter visto lá o protesto forjado com cobertura do MBL, do dono da Riachuelo lá, exigindo mais trabalho escravo, né? Acho que dá para ficar ligado em que tipo de agenda que eles estão implantando. Tá ok, galera? Foi mais um videozinho, boletim, onde eu seleciono algumas coisas que rolaram na semana para dar para vocês a minha opinião. Eu vou continuar aqui, então, firme no canal, rumo aos 10 mil inscritos. Conto com vocês para curtir o vídeo, compartilhar. E sobre a polêmica do meu último vídeo lá, que eu fiz sobre o Manha, a polêmica lá do Peladão, tudo bem, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, vai. Talvez a gente possa fazer alguma crítica à atitude da mãe. Eu disse talvez, porque a gente não sabe o contexto que aquela criança é criada. No sentido de criar um risco para ela em função da realidade material que nos cerca. Para a mãe, não para o artista e nem para o museu. Muito menos questionar que aquilo lá é arte. Tudo bem, essa crítica aí eu vou aceitar, mas dizendo apenas que a gente pode ter uma dúvida em relação a isso, porque a gente não sabe o contexto daquelas famílias. Como é que aquela questão é tratada com as crianças. Tá ok, galera? Falou, valeu, até a próxima.